Olá, alunos! Dando continuidade à unidade 5, estudaremos o sistema endócrino, generalidades do sistema endócrino. Os hormônios são essenciais para o funcionamento do nosso corpo e, por isso, se eles estiverem em alta ou baixa concentração, podem surgir muitas disfunções. O sistema endócrino é composto por glândulas endócrinas macroscópicas. Essas glândulas lançam os seus produtos, chamados de hormônios, na corrente sanguínea, fazendo com que eles sejam distribuídos para todo o corpo. Essas glândulas são diferentes das glândulas exócrinas, que jogam as suas secreções para fora da corrente sanguínea. É o caso, por exemplo, das glândulas lacrimais, das glândulas salivares, das sudoríparas, que são todas exócrinas. No corpo humano, participam do sistema endócrino a glândula hipófise, a glândula pineal, a glândula tireoide, as glândulas paratireoides, as suprarrenais, o pâncreas e as gônadas. Outros órgãos também têm função endócrina, como é o rim, o intestino, o coração, a placenta, o timo, o estômago, o tecido adiposo e vários outros. Além disso, existem muitas glândulas endócrinas microscópicas espalhadas, por exemplo, na mucosa do trato gastrointestinal, na mucosa do sistema respiratório e que são, em conjunto, chamadas de sistema neuroendócrino difuso. De maneira geral, os hormônios podem ser derivados ou de gorduras ou de proteínas. Eles agem em locais próximos ou distantes de onde foram produzidos, podendo inclusive, em algumas situações específicas, causar uma reação generalizada em todo o corpo. É o que acontece, por exemplo, quando a adrenalina é liberada em uma quantidade aumentada. Principais glândulas do sistema endócrino e seus hormônios. Glândula hipófise. A glândula hipófise é uma pequena glândula localizada na fossa hipofisial do osso esfenoide e que se comunica ao hipotálamo. Ela pode ser dividida em lobo anterior, também chamado de adenohipófise, e lobo posterior ou neurohipófise. A adenohipófise secreta hormônios que são controlados pelo hipotálamo. Já a neurohipófise tem a função de armazenar esses hormônios que foram previamente produzidos no hipotálamo. Os hormônios da adenohipófise são 6 principais. O hormônio de crescimento, popularmente conhecido como GH, cuja função é principalmente aumentar a multiplicação celular. O TSH, que é chamado de hormônio tireoestimulante ou tireotropina, que tem a função de estimular a glândula tireoide. O ACTH, também chamado de corticotropina, cuja função é estimular o córtex da glândula suprarrenal. A prolactina, que desenvolve as glândulas mamárias e estimula a produção do leite durante toda a gestação e amamentação. O hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, que atuam sobre o crescimento das gônadas e suas atividades reprodutivas. A neurohipófise secreta apenas 2 hormônios. O hormônio antidiurético, também chamado de ADH ou vasopressina, e a ocitocina. A ocitocina desencadeia basicamente contrações do útero, que são necessárias para desencadear o trabalho de parto normal, e ajuda na liberação do leite pelas glândulas mamárias durante o período da amamentação. O ADH tem a função de regular a excreção urinária. Glândula pineal. A glândula pineal é bem pequena também, se localiza no epitálamo e produz um hormônio chamado melatonina. A localização pode ser identificada na imagem. A melatonina age sobre quase todos os processos fisiológicos do corpo. Regula o sono, mantém o estado de vigília e, por isso, ela tem a função de manter o ritmo circadiano ou também chamado relógio biológico. A sua produção depende das variações nos níveis de luz. Assim, a luz inibe a produção da melatonina e o escuro aumenta.
A síntese dela é maior entre as 2 e as 4 horas da manhã, onde o sono é desencadeado com maior intensidade. A melatonina leva ao estado de sono e, por isso, quando alguma disfunção acontece com ela, a pessoa pode, por exemplo, ter uma alteração do ciclo sono e vigília. Glândula tireoide. A glândula tireoide está localizada na região anterior do pescoço, próximo à traqueia, como você também pode observar na imagem. Sua função é sintetizar 3 hormônios: triodotironina, conhecido como T3, tiroxina, conhecido como T4, e calcitonina. Os hormônios T3 e T4 aumentam o metabolismo corpóreo. Já a calcitonina tem a função de diminuir os níveis de cálcio e fosfato do sangue. A secreção excessiva desses hormônios pode causar uma doença conhecida como hipertireoidismo, secreção excessiva de T3 e T4. Nessa doença, o hipertireoidismo, ocorre vários sinais e sintomas. Por exemplo, a hiperfagia, que é o indivíduo passa a comer demais, porque esses 2 hormônios aumentam o metabolismo. Só que, embora o indivíduo tenha hiperfagia, ele tem diminuição do peso corporal, porque o gasto energético para manter esse metabolismo tão acelerado também é maior. Concomitantemente, ocorre taquicardia, que é o aumento do batimento cardíaco, hipertensão arterial, insônia, tremor, fraqueza muscular, osteoporose e uma série de outras disfunções. Ao contrário, quando o T3 e T4 estão em baixa concentração, uma doença chamada hipotireoidismo pode acontecer. Nesse caso, ocorre o inverso do hipertireoidismo, ou seja, uma desaceleração do metabolismo corpóreo. Consequentemente, a pessoa tem aumento do peso corpóreo, cansaço, alterações menstruais, deficiência cardíaca, dentre vários outros sinais e sintomas. Glândulas paratireoides. As glândulas paratireoides são 4 pequenas glândulas localizadas na face posterior da glândula tireoide, como pode ser identificado na imagem. Essas glândulas produzem um único hormônio chamado hormônio paratireoidiano, PTH, ou também conhecido como paratormônio. A função desse hormônio é regular os níveis de cálcio e fósforo nos líquidos corporais. Esse hormônio age ativando os osteoclastos, que passam a retirar o cálcio dos ossos e aumentar a concentração deste cálcio no sangue. E esse cálcio fica disponível basicamente para células que não vivem sem esse cálcio, ou seja, neurônios, as células do músculo estriado cardíaco e as células do músculo diafragma. Além disso, o paratormônio diminui a excreção do cálcio na urina e aumenta a sua absorção intestinal. Glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais, como o próprio nome já diz, são 2 glândulas que ficam localizadas no polo superior de cada um dos nossos rins. Elas têm a forma de uma pirâmide e são cobertas por 2 cápsulas, uma de tecido conjuntivo e outra de tecido adiposo. Quando nós cortamos a glândula suprarrenal, é possível identificar uma parte central dessa glândula, que é chamada de medula, e uma parte periférica, que é chamada de córtex da glândula suprarrenal. A medula sintetiza a epinefrina e a norepinefrina, também conhecida como adrenalina, os quais preparam o indivíduo, tanto a epinefrina quanto a norepinefrina, para situações de emergência. Já o córtex da glândula suprarrenal secreta 3 tipos de hormônios: os androgênios, os mineralocorticoides e os glicocorticoides. Os androgênios causam exatamente os mesmos efeitos da testosterona, só que eles são produzidos numa quantidade muito menor. Os mineralocorticoides, eles têm a função de controlar os eletrólitos dos líquidos corporais. E os glicocorticoides, por fim, têm ação anti-inflamatória e anti-estressante. Pâncreas. O pâncreas fica localizado posteriormente ao estômago, entre o duodeno e o baço. Ele é considerado uma glândula mista, pois ele secreta hormônios, como a insulina e o glucagon, que caem na corrente sanguínea, e também secreta o suco pancreático, que vai ser lançado no duodeno como uma secreção exócrina.
A insulina é liberada sempre que o indivíduo está em estado alimentado, ou seja, quando tem nutrientes disponíveis, como é o caso da glicose, por exemplo. A insulina vai estimular o transporte dessa glicose do sangue para as células, para que a glicose possa ser utilizada ou armazenada na forma de glicogênio. Já o glucagon tem uma atividade totalmente oposta à ação da insulina, pois ele vai estimular a degradação do glicogênio hepático e a liberação de glicose para a corrente sanguínea. Gônadas. As gônadas masculinas são os testículos e as femininas são os ovários, como nós já vimos. Ambas as gônadas produzem, além de gametas, hormônios. Quando eu falo do hormônio sexual masculino, eu estou chamando especificamente de andrógenos de uma forma geral e testosterona, que é de todos o mais importante. Já os hormônios femininos, eles incluem os estrógenos e as progestinas. O mais importante dos estrógenos é o estradiol e o mais importante hormônio da classe progestina é a progesterona. Tanto a testosterona quanto o estrógeno e a progesterona, eles são responsáveis pelas características sexuais secundárias, como eu havia dito, a tonalidade da voz, a presença ou não de pelos, o desenvolvimento ósseo e muscular. Mas, além disso, eles estão diretamente relacionados à reprodução.